Nós estamos na entrega da tarefa da Clarissa, que também está erguendo uma tradição e que está tentando seus mistérios como candidato junto ao Legião. Dizendo, né, acho que confirmando mais uma vez que o Legião de Gaia, ele faz parte da família Imortais da Terra, mas com o objetivo de ter pessoas lá fora caminhando com a nossa força, caminhando com os nossos conhecimentos, os nossos ensinamentos, mas também agregando os seus conhecimentos, os seus ensinamentos. São tradições que vieram se unir ao nosso conhecimento e não simplesmente multiplicar o nosso conhecimento. Nisso, uma das tradições que eu tenho bastante curiosidade é sobre a tua tradição, que é também uma tradição voltada para civis, nesse intuito de que cada vez mais é preciso um olhar sagrado na saúde humana. Cada vez mais é necessário que se tenha um olho espiritual e uma investigação para saber sobre os males da alma, da mente e tudo mais, né? E tu vai trabalhar com círculos, tu vai trabalhar com muitas coisas, mas toda a tua tradição é ligada ao entendimento entre o ser humano e novamente a vida em harmonia com a Terra, e isso vai trazer essa saúde mental, isso vai trazer benfeitorias à humanidade, né? E para isso, a tua tarefa era consolidar dentro do Instituto a nossa Vesica Piscis, a nossa vagina, a nossa boca de alimentação da Mãe Terra, de Pachamama, como os nossos ancestrais aqui do Sul, né? Para que o ciclo se findasse. Eu quero falar de ti sobre a tua perspectiva como ser humano nessa caminhada, como jornada de herói, sabe? O que tu tem para dizer sobre isso? Da heroína. Já que também a Vésica ela é construída nesse momento, sendo instaurada junto à Ordem Amarines. Sim. Né? E eu tenho a dizer que meu percurso como ser humano que atravessou esses 5 meses de floresta escura é a própria jornada da heroína. Enquanto a gente entra de uma maneira, sem saber, no escuro mesmo, às vezes muito frágil, e quando se conclui, vou atrelar a tarefa, quando se conclui a tarefa, é algo que é muito engrandecedor e transformador. Ainda mais para alguém, como a senhora mesma disse, que vai cuidar de outras mentes lá fora. Então eu sinto que cada vez eu me sinto mais forte para fazer esse processo de instauração da tradição lá fora. Fala um pouquinho para nós sobre esse movimento da tua tradição, em que a harmonia entre a boca da Mãe Terra e a boca do ser humano, a mente da Mãe Terra e a mente do ser humano, entre a humanidade e o fluxo e os ritos, é que trazem novamente a saúde mental, é que nos traz... Fala um pouco sobre isso. Sim, baseado principalmente na roda do ano, né, na roda sabática, desde que eu comecei a fazê-la, eu comecei a perceber que ali tinha um mistério também muito importante, né, de fazer com que, primeiro comigo, né, então eu fui percebendo que eu estava me transformando a cada novo sabá, a cada novo momento da roda, a cada nova estação do ano, né, e poder olhar para esses detalhes da terra, né, de Gaia, Pachamama, e da sua boca, que primeiro a gente alimenta, né, para depois poder se reconstruir. Então isso foi me gerando muitos gatilhos, e por isso que eu comecei a pensar, mas aí eu quero fazer isso com as pessoas, né, que estão adoecidas, que estão sofrendo com a saúde mental lá fora, né, é muito devastada. Então eu penso que esse é um jeito muito autêntico de retomar as emoções, né, junto com a terra. Então, estar saudável em todos os sentidos. Em todos os sentidos, mas me veio a emoção agora, que me parece que é uma das coisas com as quais eu mais trabalho, né? Sim, porque as nossas emoções, elas são de acordo com o que a gente pensa. Isso. E o teu mistério, o teu mistério, ele se desenvolveu para a Ordem Amarines, que é, dentro da bruxaria contemporânea, a nossa polícia, né? É a nossa ordem, de onde vem as ordens de Ares, porque ali nós contamos com o exército de Ares, ao mesmo tempo
com as 3 deusas, né, Lilith, Kali e Hera, que governam a Ordem Amaryllis, no sentido de que a humanidade caminhe em igualdade de lei, ordem e evolução com o céu maior, né? Qual a importância disso quando a gente quer ajudar as pessoas, né? Porque muitas vezes de boas intenções tá cheio, né? Mas a gente precisa ajudar dentro de uma hierarquia. Então, qual o teu entendimento nesse mistério que foi para a lei? Que é através da lei, né, que a cocriação ela pode existir atualmente. Então, a boca, que também representa essa figura geométrica sagrada da mais pura cocriação aqui na Terra, né, não haveria outro modo de se fazer isso que não fosse pela lei e pela ordem. Né? Até porque a gente precisa consertar tudo que a gente fez em desordem. Exato. Que é um longo caminho, né, mas que, se não for pela lei, que também conversa muito com a psicologia, né? A gente sempre vai pela ética, por aquilo que é ético, pela psicanálise, né? Então, não, foi fantástico, assim, foi perfeito esse casamento, né? Entre a lei Uniu e a sua ordem, vida da matéria e o espírito. sem sombra de dúvida. É isso. Tarefa entregue.